Jesus pegou na mão da menina e disse: Menina, levanta-te. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Verbum Salutis. Eu me chamo Ítalo, sou seminarista da Diocese de Itabuna, e neste podcast escutaremos e meditaremos o Evangelho Dominical. E nesta semana temos como convidado ele que já passou por aqui, o seminarista Vinícius Oliveira, que vai refletir para nós o Evangelho do 13º domingo do Tempo Comum. Seja muito bem-vindo, Vinícius. Olá, meu irmão Ítalo, é uma alegria estar aqui mais uma vez com você e com todos aqueles que nos acompanham através deste canal de evangelização. E para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o seminarista Vinícius Oliveira, estou concluindo a teologia nesse semestre e minha paróquia de origem é a paróquia Santa Rita de Cássia. Que possamos mais uma vez estarmos separados, porém unidos, através da palavra de Deus que será partilhada neste domingo. Desde já agradecemos a presença do seminarista Vinícius, ao tempo que também eu convido você que nos acompanha para preparar o seu coração para que possamos acolher a palavra de Deus e também a meditação do Evangelho deste domingo. Convido você a rezar conosco, pedindo que o Espírito Santo possa nos impelir neste momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Evangelho que nós iremos escutar neste momento é o Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos de 21 a 43. Marcos, capítulo 5, versículos de 21 a 43. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente, e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele, e voltando-se no meio da multidão, perguntou: Quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ela estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: Tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga:
Não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estavam a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talitá cum, que quer dizer: Menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo, e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado irmão e amada irmã ouvinte, o Evangelho deste 13º domingo do tempo comum nos apresenta que o nosso Deus é o Deus da vida, sendo este um dos temas deste domingo. Celebra a vida mais forte que a morte, celebra Deus apaixonado pela vida, porque Deus ama a vida. Ele quer apenas a vida. No Evangelho nós vemos 2 episódios que assinalam a defesa da vida. Ele cura, ele levanta. Ele torna livres todas as pessoas, dando-lhes toda a dignidade e a capacidade para viver plenamente. Um outro tema presente neste domingo e que também encontramos no Evangelho é a fé. A fé diante de todas as situações, sobretudo daquelas que parecem não ter mais solução, como por exemplo, diante da morte. A morte que é sempre algo que assusta e que mexe muito com a nossa fé. Porém, a liturgia da palavra deste domingo nos conduz a uma reflexão não sobre a morte, mas sobre a fé na vida. Quem confia em Deus, mesmo diante da morte, encontra força para acreditar e seguir adiante. Sobretudo neste tempo em que vivenciamos tantas perdas ocasionadas pela Covid-19, ultrapassamos a marca de mais de 500 mil mortos, e entre essas pessoas, parentes, amigos, conhecidos, essa liturgia nos motiva justamente a não perder a fé, a confiar no Deus da vida que vence todo tipo de morte. E voltando ao que nos apresenta o Evangelho de hoje, nós percebemos que as 2 beneficiárias das ações de Jesus, elas têm algo em comum. A primeira estava doente há 12 anos, e a jovem filha de Jairo morreu aos 12 anos, a idade em que se devia tornar mulher, segundo o costume do povo hebreu. No povo de Israel, o percurso dessas 2 mulheres era sinal de um fracasso. Isso porque os escribas e os fariseus eles ensinavam que a doença era um castigo e uma espécie de maldição. As pessoas doentes eram consideradas impuras, marginalizadas e excluídas da sociedade. No caso das 2 mulheres presentes no Evangelho de hoje, uma estava atingida na sua fecundidade. Ela perdia o seu sangue, que é princípio de vida na mentalidade judaica. A outra perdia a vida, precisamente na idade em que se preparava para transmitir a vida, já que se tinha a tradição de se casar muito cedo. Então Jesus cura as 2 mulheres e permite às 2 assumirem a sua vocação maternal. Outro detalhe importante em meio a este cenário é que no meio da multidão Jesus está atento a essas pessoas concretas. Ele manifesta uma disponibilidade extraordinária. Está extremamente atento à sua presença. No meio da multidão, Jesus está atento a cada um. Ninguém fica anônimo aos seus olhos. No coração do Pai, Jesus é capaz de uma atenção extrema a cada angústia do ser humano. Não interessa quem possa vir junto dele. Não interessa qual é a situação, ele será sempre acolhido. Jesus dará sempre a sua atenção, como se cada um estivesse sozinho no mundo com ele. Na presença de Jesus ocorre a transformação pela fé.
por meio da fé, um chefe da sinagoga cai de joelhos e suplica a Jesus para curar a sua filha. Uma mulher atingida por hemorragias não diz nada, mas se contenta em tocar as vestes de Jesus, sem dúvida porque se considera impura. E isto basta àquele que veio para levantar, para curar, salvar a humanidade ferida. As reações dos que acompanham Jesus são diversas, alguns riem dele. Porém, só a fé solicita um sinal de Jesus. A fé de Jairo, a fé da mulher, a fé de Pedro, Tiago e João. E esta fé faz Jesus agir e transformar. A mulher é curada, a jovem se levanta e as testemunhas ficam abaladas. Por isso hoje, amado irmão e amada irmã, nós somos convidados a nos alegrarmos na vida e acreditar que Deus nos destina a verdadeira vida. Por isso que ao longo desta semana façamos esse exercício de agradecer ao Senhor por tudo que Ele nos oferece, depositando toda a nossa fé e nossa confiança nele, sobretudo diante dos impossíveis de nossa vida. Certamente, nós vamos perceber que não faltarão ocasiões para admirar a vida. Amém. Assim seja. Convido agora você a rezar comigo a oração que o próprio Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E hoje, em especial, nos confiemos sob a intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu querido irmão Vinícius, muito obrigado por sua presença. Saiba que a casa é sua, estamos sempre rezando por você, rezando por sua vocação, rezando por sua caminhada de fé. E que você possa, através dessa e de outras reflexões, catequizar muitas pessoas. Eu sei que no seu íntimo tem uma vocação missionária catequética. Sabemos o quanto você ama a catequese. E suas palavras conseguem de forma catequética alcançar as pessoas. Muito obrigado por sua presença. Obrigado por doar-se diariamente às coisas do reino de Deus. Meu irmão, que agradeço o convite para estar aqui mais uma vez e a acolhida. Tempo em que louvo e agradeço a Deus pela sua vida, pela sua disponibilidade em estar à frente desse nosso projeto, desse nosso canal de evangelização. E convido aos nossos amados e amadas irmãos e irmãs ouvintes que continuem nos ajudando na divulgação desse projeto, para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Um santo domingo a todos, uma semana abençoada. Que Deus permaneça conosco, nos abençoando, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Querido e amado ouvinte que nos acompanhou até aqui, o nosso muito obrigado. Estamos chegando no fim do nosso podcast Verbum Salutis. Nos siga em nossas páginas no Facebook e Instagram, Verbum Salutis, e também em nossas plataformas de streaming no Anchor, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music e no Deezer, para ouvir essa e outras meditações do Evangelho Dominical. Se inscreva também em nosso canal no YouTube, ative o sininho para ser notificado sempre que um novo episódio estiver no ar. Terminamos aqui mais um Verbum Salutis e esperamos você na próxima semana. Que Deus nos abençoe.